Muito bem, meus amigos, saíram aqui os spoilers do capítulo 342 de Blue Lock. É aquele negócio, os spoilers serão atrasados, o vídeo também acabou sendo atrasado, mas enfim, o que importa é que temos aqui os spoilers, a continuação do contra-ataque do Japão contra a França. Vamos lá. Temos aqui Zag percebendo que o Karazo está usando o Shidou como sua arma principal. E a nova aura aqui do Shidou, de novo, eu tenho que falar mais uma vez, essa Copa do Mundo, o Nomura tá de sacanagem. Olha como tá a aura de demônio do Shidou. Que coisa espetacular que tá isso aqui. Agora realmente um demônio completo. Chifres, orelha aqui de demônio, gigantesco, asas de dragão. Que coisa magnífica. E o nosso demônio aqui correndo dizendo, lá vamos nós, a garrafa vai estourar. Uma conexão imprevisível de Karazo com o Shidou. E temos o Charles aqui todo feliz, relembrando dos momentos que eles tiveram lá na Liga Nego East com o PXG, com certeza cheio de inveja dessa conexão do Karazo com o Shidou. Karazo então diz que antes do Hugo chegar, ele vai finalizar isso com um contra-ataque super rápido. E que pela análise dele, não importa onde o Shidou esteja, ele sempre permanece fiel a si mesmo. Uma criatura viva de força e medo. Se você olhar de forma positiva, ele é um gênio que se expressa. Mas se você olhar de forma negativa, enquanto o Shidou aqui atravessa o campo, indo pra cima dos dois zagueiros da França. Shidou emite uma energia tão caótica que todos ao redor dele acabam sendo influenciados. Então, ou você muda e se adapta ao Shidou, ou você se opõe a ele. Não existe outra forma de conexão com essa besta. Um demônio cujo ego está sendo testado. Zag então analisa que ele mesmo nunca conseguiu criar uma reação química com o Shidou. Será que é porque eu sempre me adapto ao adversário? Não, não é isso. É porque eu tento devorar o oponente para marcar eu mesmo. Mas o Karazo é diferente. Não importa quem seja o adversário, ele mantém uma distância controlável. Ele pode se aproximar ou se afastar, respeitar ou negar, porque diferente de mim, ele é um jogador equilibrado e independente. Essa mentalidade única de não ser influenciado pelo Shidou está atravessando todo o campo. Então Karazo continua aqui e completa. Entender as exigências e a imagem mental super intensa do Shidou para se conectar com ele é algo que só eu consigo fazer, porque eu sou mais frio e distante do que qualquer um. Mas não é como se eu gostasse disso. Karazo aqui então está em conflito porque ele tem que fazer isso para poder vencer, mas ele não gosta realmente disso, já que ele não está assumindo o papel principal, que é a filosofia do Blue Lock. Pois é, Karazo, isso ainda vai te condenar, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Usando o Shidou como peça, eu, Karazo, posso vencer do Zag. Esse é o caminho para mudar o poder desse time. Tudo que falta pro Shidou é um último toque, um chute para finalizar. E temos Loki, galera, e olha só, Loki de olho preto, tá? Primeira vez que estamos vendo aqui, se eu não me engano, Loki com os olhos pretos, olhos intensos aqui nessa partida. Ele está dizendo que ele já conhece bem essa perversão do Shidou. Afinal de contas, ele foi o mestre dele na Liga Nego East. Nem Karazo acredita que o Loki conseguiu alcançar o Shidou, e o Shidou aqui elogiando o Loki. Você é rápido pra caralho, Loki. E o Shidou simplesmente grita aqui, mais, assassinato. Cara, o Shidou é muito maneiro. Um confronto 50-50 em fração de segundos. Quem tocar a bola primeiro atinge o êxtase. Temos aqui uma situação muito parecida com Zag e Sai lá no jogo do Sub-20, aonde não importa o quão rápido o Loki seja. Numa situação dessa que estão ombro a ombro, ainda é 50-50. Quem tocar na bola primeiro vence. Mas se o Shidou acha que é tão simples assim, não é mesmo. Temos aqui Barou roubando a bola. E olha que espetáculo, a aura de leão do Barou devorando o corvo do Karazo. Olha que coisa incrível essa página, que arte linda. E o Barou dizendo, é você, seu maluco de células explosivas. Em vez do Zag, você é o novo rei do Blue Lock. Barou roubando a bola, manda um chutaço por trás do Loki e do Shidou e empata o jogo para o Japão Blue Lock, meus amigos. Caçando a jogada e devorando completamente o próprio time e o time adversário, Barou empata o jogo para o Japão. Após esse golaço espetacular do Barou, temos aqui a análise do Zag. Ele me descartou porque eu era inútil. Ele pegou a formação mais problemática, mais a estratégia do Karazo focada no Shidou e substituiu tudo devorando o próprio Shidou. O Shidou aqui
como sempre, elogiando uma grande jogada, dizendo: impressionante, mas isso foi um comportamento de hiena, rei. E o Barou respondendo da forma mais Barou possível, que é: se você tá frustrado, então tenta me devorar de volta. Como sempre, o Barou sempre buscando um adversário à altura para que ele possa devorar de volta. E Izag completa dizendo que os dois Coringas caíram direto na mão dele, o novo governante Carazo. E Carazo aqui super feliz apenas diz: isso, continuem assim, agora eu é que vou comandar esse time. E Izag começa a questionar: será que um time com ele é mais forte do que quando eu sou o número 1? O meu lugar nesse campo está desaparecendo. O Blue Lock está sendo roubado por Carazo Tabito. Realmente nós nunca tínhamos visto esse tipo de combinação antes, uma combinação onde o Carazo é o centro do time e ele comanda aqui os dois Coringas, uma combinação totalmente caótica, mas que o Carazo, pela personalidade e jeito dele, consegue comandar, já que, como foi dito, enquanto o Izag tenta devorar de volta tanto o Bushido quanto o Barou, o Carazo consegue coordenar com eles, por ele ser alguém muito mais frio e não tentar devorar de volta, ele mantém uma distância aceitável tanto do rei quanto do demônio. Mas aos empolgados de plantão que estão aí comemorando: nossa, olha como o Carazo tá dominando aqui, o Izag não consegue fazer nada. Sim, eu acho muito maneiro o Carazo ter esse destaque, ter esse centro do time pra ele, mas galera, a gente já viu o Izag passar por essa situação, onde o Kaiser era o comando do time e o que aconteceu no final? O Izag ficou por cima. Então calma, porque é questão de tempo pro Izag voltar a ser o centro desse time. E temos aqui o treinador da França, o Rodinho, olha só que novidade. Ele diz aqui: Loki, Hugo, venham aqui. Se vocês perderem, vocês acham mesmo que podem vencer a Copa do Mundo? E o Hugo manda aqui que não, eu não acho. É porque o Loki não finaliza quando ele tem que finalizar. E o Loki diz: cala a boca, os passos do Hugo é que estão sendo ruins. Muito bom que um aqui tá jogando a culpa pro outro. É por isso que esse time da França no final vai perder. Talvez não esse jogo, mas no futuro. Ficam jogando a culpa um pro outro, ao invés de assumir a responsabilidade de um atacante. Então o Rodinho manda aqui: mudança de formação. Vocês precisam ser mais ousados e agressivos. Mostrem o talento de vocês. E tanto o Loki quanto o Hugo apenas confirmam aqui que ok, nós vamos fazer isso. E temos aqui revelado o nome completo do Hugo, que é Vivian Hugo, onde o narrador diz aqui: Vivian Hugo sabe, na mesma era, no mesmo país, encontrar Julian Locke foi o meu destino, e eu sei muito bem disso. Duas pessoas destinadas a se encontrar era algo inevitável, e tudo segue o caminho da compatibilidade entre eles. Próximo capítulo, Vivian Hugo. Parece que teremos um pouco mais de flashback do Hugo. Dessa vez vamos acompanhar como Locke e Hugo se encontraram, como o destinado a ser o número 1 do mundo e o destinado a ser o número 2 do mundo se encontraram e formaram uma reação química tão poderosa e explosiva. Falando do capítulo agora, galera, como eu disse, nunca vimos esse tipo de formação antes, com o Carazo comandando o time, e realmente, por ele ser alguém muito menos ambicioso do que o Izag, ele pode se manter mais fora dos holofotes e controlar, digamos assim, de uma maneira mais eficiente, tanto o Shudou quanto o Barou. O Izag, como ele brilha tanto quanto o Barou, ele acaba tendo que ser devorado ou devorar de volta com relação ao rei e o demônio. Como o Carazo ele pode se esconder mais nas sombras, ele não fica tão destacado e ele consegue coordenar melhor o jogo do Shudou e do Barou. Pelo menos é assim que eu tô interpretando essa nova estratégia do Blue Lock. E isso tem dado frutos, porque nós já temos 2 gols na conta do Carazo. O Carazo auxiliou pro Hiyori fazer o gol e agora ele auxiliou. O plano dele, ok, era que o Shudou fizesse o gol, mas o Barou veio, devorou tudo e fez o gol. E como diz aqui na página, o Carazo está dominando o time pra ele, mas como eu falei, calma, o Izag já passou por essa situação. E assim, particularmente, galera, eu tô falando aqui, mas eu adoro o Carazo, beleza? Eu acho muito maneiro ver esse destaque pro Carazo. Essa página, inclusive, é muito linda, onde as asas de corvo aqui estão por cima do Blue Lock, o Carazo dominando o Blue Lock. Eu gosto muito do Carazo. Mas o que eu estou dizendo é o que vai acontecer. O Izag vai encontrar, inevitavelmente, uma nova peça do quebra-cabeça. A questão é como ele vai fazer isso, o que exatamente ele vai fazer. O Izag está questionando aqui que esse time com o Carazo sendo o número 2, será que é mais forte do que o time do Blue Lock, onde eu sou o número 1? Então o que o Izag vai ter que pensar é: se esse é o caso, como eu posso me adaptar para que eu consiga devorar até mesmo esse time explosivo do Carazo? Ou talvez me adaptar para um novo estilo de jogo? Enfim, o Izag vai encontrar uma nova peça que eu ainda não consegui imaginar exatamente o que vai ser, mas eu vou pensar sobre isso durante a semana e quem sabe na análise do capítulo eu chego a alguma conclusão. Mas no próximo capítulo, com certeza nós teremos
pouco jogo do Japão e França, porque uma grande parte vai ser dedicada ao flashback do Hugo e do Loki. Então resta saber se teremos um contra-ataque da França e já teremos gol no próximo capítulo, provavelmente da França, ou se será um capítulo inteiro dedicado ao encontro de Hugo com Loki. Digam aí pra mim. Mas enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever. Um grande abraço pra você que ficou até aqui. Digam aí suas opiniões sobre esse capítulo. E é isso aí. Valeu! E aqui no final, aquele agradecimento super especial aos membros do canal. Lembrando que você pode colocar um membro no meu canal, que ia me deixar muito feliz, beleza? Muito obrigado a Saori Escateira, Yuli KKJ, Tobi Deidara Senpai, Matheus Zicão, Serra Bom Youtuber, Eduardo Miranda, Barba Branca, Snowou, Fred Samar, Azazels, Noro Chocolate e BR Taita. Vocês sustentam esse canal. Muito obrigado, galera. Valeu!